Caio, se fé é um dom de Deus, aí ele abre uma parênteses. Não que podemos... culpa tem quem não tem fé, é isso? Não. Você já está adivinhando a pergunta? Não, já pensei, porque essa eu já ouvi tanto que eu já estou careca quase. Você já está Flavinho. Eu já estou Flavinho de ouvir essa pergunta, mas vamos lá. Não, ele não é isso que ele fala. Ele fala assim, ó, se fé é um dom de Deus, aí ele pergunta, aí em parênteses ele bota uma perguntinha, assim, não podemos mesmo controlar, né? Pergunta. Aí ele segue. Por que Jesus diz que, aspas, por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, aí ele reticência, ele estava falando do tamanho da fé, ou da força da fé. E digamos que a fé tem raízes diferentes. Então, se fé é dom de Deus, não teria que ter somente uma natureza? Mas ela só tem uma natureza, a divina. Nada do que ele disse aí altera a natureza e a fonte e a causa da fé. A mesma coisa da salvação. A salvação não é pela graça? Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, nem a salvação e nem a fé. É um dom de Deus. Paulo mastigou tudo aí. Não vem das boas obras para que ninguém se glorie. Na mesma medida em que se diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Na mesma medida em que se diz, exercitem a vossa fé. Na mesma medida em que se diz, a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Na mesma medida em que o ouvir a palavra de Deus com um bom coração, aumenta a minha fé. Mas esse aumentar da fé não é uma virtude minha, porque até ouvir a fé com um bom coração é a preparação da graça de Deus me dando um bom coração para acolher a fé. Tudo vem de Deus. O que é que não vem de Deus? Ele não vem de Deus? Ele nasceu de si mesmo? Ele apareceu antes do universo ser criado, nosso amigo que perguntou, e disse, haja eu, e houve eu. Ora, o que quer que exista, existe porque, pela graça... E haja eu, e houve eu. E houve eu. Pela graça, o que não era foi chamado a ser. Esse chifre é graça. Ele não existia. Antes dele surgir na cabeça de algum touro por aí, meu amigo, Deus teve que, do nada cósmico que nem cósmico havia, primeiro ele teve que criar tempo, espaço, dimensões, o que já está cheio de coisas, e dentro dessas coisas chamar a existência outras, de modo que houve um tempo no não tempo, quando tempo nenhum havia, espaço nenhum existia, em que coisa alguma podia ser mencionada como coisa alguma, porque não havia coisa alguma para ser alguma, em que era só Deus e nada além de Deus, e nenhum universo, e nenhum conceito, e nenhuma existência, e nenhum ente, e nenhum amparo de nada para começar coisa alguma. E Deus disse, haja e houve. Então por que esse choque com relação à fé, à salvação, quando tudo que existe foi tirado do nada? Se houvesse alguma coisa que existisse de si mesmo, essa pergunta era pertinente. Mas não existe nada que não exista de si mesmo, tudo foi tirado do nada. Se foi tirado do nada, foi por um arbítrio soberano, uma vontade soberana, um desejo soberano. Foi graça, portanto, porque o nada, o inexistente, não merecia existir. Não sabia que era. Imagina a inexistência dizendo, eu sou inexistência, quem me dera ser. O vácuo. O não tempo, eu sou o não tempo, quem me dera ser tempo. Então, a começar da viagem mais metafísica que você queira, a mais física que você deseje, tudo existe porque foi chamado a ser. Então, até o coração que acolhe a palavra é graça divina, ter coração é graça divina, ser é graça divina, existir é graça divina, estar exposto a esse momento é graça divina, tudo é graça divina, a existência é graça divina, o que não é graça de Deus.
Me apresente uma coisa que não seja a graça de Deus e eu digo, bom, então essa coisa é a referência para essa questão. No mais, quando eu desenvolvo a salvação, quem está desenvolvendo a salvação? Um eu que só existe porque Deus chamou para ser. Que só diz eu, pela graça divina, de fazer o loop da autopercepção. Que só diz quero porque recebeu a graça de poder querer. Que se tem alguma coisa nele que se emule naquela direção, é porque a bondade de Deus me emulou naquela direção, porque até o arrependimento é a bondade de Deus que me conduz ao arrependimento. Tudo vem de Deus, é radical assim. Agora, o cara fica querendo departamentalizar as coisas e fazer Deus caber na seção de divisões da General Motors. Aí não, esse aqui ali, esse aqui, mas não pode, porque esse foi, Jesus disse isso. O que Jesus disse converge de tudo para uma coisa só. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, ele diz tiverdes, porque ele está falando comigo. Ao mesmo tempo em que essa fé como um grão de mostarda em mim, é graça de Deus em mim. Quando ele diz tende fé em Deus, é porque eu serei aquele que de mim para mim mesmo direi, eu creio em Deus. Agora a fé que está em mim e com a qual eu creio em Deus é graça de Deus a mim, tanto quanto o fato de eu ser é graça de Deus. Porque se não fosse a graça de Deus, não havia nenhum eu para ser, nenhum eu para ter fé, nenhum eu para crer. Pelo amor de Deus. Parece que existem coisas neste mundo que Deus fez e coisas que Deus não fez. É só nesse mundo dual é que cabe uma questão dessa. Que é profundamente teológica, porque a teologia parece que habita um mundo dual. Por isso é que tem gente que diz que se perde a salvação, tem gente que diz que não perde a salvação, ficam nessa discussão, porque Deus fica reduzido à dualidade da ambiguidade e da mente diminutiva desses pensantes que pensam com categorias de topeiras, que pensam que pelo seu pensar, o seu pensar é pensamento. O meu pensar não é nem pensamento, o meu pensar é uma elucubração. É por isso que agora eu estou elucubrando, mas antes disso eu estava só pregando a palavra, porque eu me sirvo da palavra, a minha elucubração eu uso apenas contra o estulto, para mostrar que a sabedoria desse mundo não resiste nem a um pouco de sabedoria que leve você ao mistério mais profundo dos significados metafísicos do universo, aonde todas as coisas provêm da mesma origem. Nada era, tudo passou a ser. Se tudo passou a ser, tudo é graça. Se tudo é graça, essa pergunta não existe. Me fiz compreender, pelo menos para você, brother? Fez, cara. Então estou satisfeito. Eu só não me arrependi de ter feito a pergunta porque eu tenho que participar do programa. Lá. E a gente tem que dar valor pro pessoal aqui, porque... Mas vamos lá. Vamos Não, lá, se então. você entendeu, eu estou contente. Eu estou feliz. Amém. Então somos nós dois. Você tá, Caio? Eu tô. Fez a sua elucubração? Ah, Tá tudo tudo bem, certo. maravilha, tá tudo Isso, ótimo. cumpriu o seu papel. Uhum. Vamos lá, então.